gente vai começar aqui o nosso estudo, né, sobre as bem-aventuranças, e a gente vai começar do comecinho, então, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vocês vão perceber que até os meus slides hoje tá diferente, porque não tinha nenhuma outra figura mais própria para estar falando das bem-aventuranças, que para mim, bem pessoalmente falando, é uma das passagens e dos ensinamentos mais lindos que tem no Evangelho, que tem no Novo Testamento. Então, trouxe, né, nosso querido Jesus aí, ele vai acompanhar a gente nessa fala de hoje, tá? Então, assim, para a gente falar das bem-aventuranças, eu tive a graça de poder ter contato com os estudos de Simão Pedro, um querido da nossa doutrina, que sempre traz ensinamentos prestimosos. E eu não consigo mais dissociar as bem-aventuranças de Simão Pedro. Então, grande parte desse estudo e dos próximos que virão tem a ver com os pensamentos e com os estudos que Simão Pedro pôde compartilhar com a gente. O que é muito interessante desses estudos do Simão Pedro é que ele coloca as bem-aventuranças num patamar de escala, né? Ele é escalonado. E ele começa justamente com bem-aventurados os pobres de espírito, e ele vai explicar o porquê disso, né? Ele fala que todas as bem-aventuranças, elas começam pelo bem-aventurados os pobres de espírito, porque todos os ensinamentos estão embutidos nesse primeiro ensinamento, nessa bem-aventurança que está intimamente, intrinsecamente relacionado à humildade. Então, não tem como você adquirir, por exemplo, o último degrau das bem-aventuranças, que seria bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, de acordo com Mateus. Não tem como você chegar no último se você não tiver adquirido primeiro a questão da humildade que a gente vem aprender aqui nessa bem-aventurança, né? E aí a gente vai entender um pouco essa questão do que seriam esses pobres de espírito, porque a gente às vezes usa até como uma forma ofensiva, né? Ah, mas não liga não, né? A gente usa como desculpa ou como uma justificativa, melhor dizendo assim. Ah, não liga não, é um pobre de espírito, é um infeliz. E, na verdade, não é esse o sentido que vem trazer essa bem-aventurança. A bem-aventurança dos pobres de espírito, ela está relacionada à questão da humildade, né? Então, ele vem falar para a gente que é a primeira bem-aventurança colocada por Jesus no Sermão do Monte, porque aqui a gente vai falar da humildade, bem como Jesus entendia os pobres de espírito. Então, os pobres de espírito seriam os humildes e não os infelizes, né? Ah, isso é um pobre de espírito, tenha paciência, perdoe e tudo mais. Não, não é isso. São os humildes. E aí, a gente vem entender que a humildade é a primeira virtude a ser conquistada, porque dela é que se abre todas as possibilidades e as portas para qualquer tipo de aprendizagem. É a primeira virtude a ser conquistada porque ela é a base, né? Nada a gente conquista sem humildade. Então, eu acho que o primeiro ensinamento dessa bem-aventurança é justamente isso, é a gente entender que nada é conquistado, nada é aprendido, nada é alcançado se a gente não for humilde. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre o que é a humildade e tudo mais.
é importante ressaltar para vocês que toda a base, né, desses estudos, começando pela bem-aventurança de hoje, a base dela é o Evangelho, né? Então, ela segue, inclusive, os tópicos e tudo mais. Né? É a base da onde a gente vai trilhar o nosso caminho, tá certo? Então, a gente vai entender um pouquinho aí o que seria a humildade. Né? Então, Haroldo vem dizer para a gente assim, primeiro de tudo, onde está Deus? Ele está nos altares, ele está nos templos, aonde que a gente encontra Deus? Né? E aí, ele mesmo vem dizer para a gente que ele não está nos altares, que ele não está nos templos, que Jesus está com os pobres de espírito, Jesus está com os constritos, com os deserdados de toda sorte. Então, nesse estudo do Evangelho que Haroldo trouxe aí na equipe do NEP, da FEB, ele veio mostrar para a gente que é aí que a gente encontra Deus, né? Nos humildes que a gente vai encontrar Deus, né? Nos deserdados, nos que têm má sorte, nos que estão sozinhos e perdidos, e é aí que a gente vai encontrar Deus. Então, não tem como a gente achar que a gente vai para a igreja, que a gente vai para o templo, que a gente vai para o centro e ali a gente vai encontrar Deus. É óbvio, se a gente estiver em sintonia, a gente vai encontrar Deus. Aliás, o primeiro lugar que a gente encontra Deus é dentro do nosso coração, né? Mas a gente não vai encontrar ele tão fora do que a gente vive, né? A gente vai encontrar Deus nesses pobres de espírito, como nós, né? E aí ele vem dizer, ele não, perdão. Aí Humberto de Campos vem dizer para a gente no livro Boa Nova, que para mim é um queridinho, esse livro é demais, quem tiver a possibilidade de participar vou fazer a propaganda, viu? O estudo que tem no centro do livro Boa Nova é assim, é encantador. É um livro muito interessante. E aí, Humberto de Campos vem dizer assim para a gente que até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através dos séculos de experiências que são necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, que atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os nossos corações, para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então, aqui, Humberto de Campos está dizendo para gente quem são esses pobres de espírito, né? Então, somos nós, se a gente for entender ao pé da letra a situação, somos todos nós, mas com a certeza de que nós também podemos ser esses espíritos que Deus está acendendo, que Deus está fazendo um chamamento, né, especial para que a gente possa ir marchar, né, em toda a sua lei de amor, junto com todos os ensinamentos que ele vem trazer para a gente. Ele vem mostrar que esses pobres de espírito são seres, né, que têm as dores, que são incompreendidos, mas que têm a possibilidade de acender a luz nas noites mais sombrias. Opa, aqui, peraí, que eu me perdi aqui. Aí Emmanuel, em O Consolador, ele vai dizer assim para a gente: não costumais até hoje
denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito. Então, ele vem aí te trazer uma explicação do porquê, né? Jesus e os apóstolos chamavam esses homens mais pueris, mais sofridos, com mais chagas emocionais, com mais chagas espirituais, né? De humildes, né? Então, ele vai falar que antes, né, de tudo isso, nessa mesma época de Jesus, eles chamavam de espírito as pessoas que eram vitoriosas do ponto de vista material. Então, todo mundo que tinha muitas coisas, que eram vitoriosos, que eram vencedores, eram os homens de espírito, né? Então, aí ele vem dizer que é por essa razão em que, se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então, ele vem dizer que o contrário, já que os vitoriosos eram os homens de espírito, né, Jesus chama essa massa que estava despretensiosa, que não estava ligada a essa questão da materialidade, de uma certa forma, ele vem chamar de pobres de espírito, né? Em contraponto, na verdade é o contraponto dos homens de espírito, seriam os humildes, os bem-aventurados, os pobres de espírito, né? Porque não tinham nada que não fosse a questão da sede do conhecimento e das palavras de Jesus Cristo. Leonardo de Abreu, no livro Luz Imperecível, ele vem dizer que carentes e felizes, porque o feliz para o Evangelho é aquele que se percebe pobre. A beleza do universo é se fazer pequeno. E vamos entender que Helena, então você está dizendo que quem é rico não pode ser pobre de espírito, não pode ser humilde. Não é isso que eu estou dizendo, né? A gente vai entender essa pobreza das coisas que eu tenho necessidade de aprender, das coisas que eu tenho necessidade de fazer, do meu não apego à materialidade. Isso é humildade. A humildade não tem nada a ver com a pobreza em si, com a falta de dinheiro, com você ser um desvalido de toda sorte. Não é isso. A humildade, ela tem a ver com você se reconhecer menor, mais carente de ensinamentos, mais carente de aprendizagem, e que busca tudo isso, né? Que busca essa aprendizagem, que busca esse conhecimento, e que ele nunca está satisfeito. Então, é esse sentido da humildade. No Evangelho, os pobres de espírito são os humildes, os que examinam-se e sentem o peso e a extensão das suas próprias necessidades de renovação. Então, Helena, olha, eu reconheço, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo, eu preciso mudar naquilo outro. Isso é tão difícil, mas eu sei que eu preciso mudar. Esse é o primeiro passo, né? A gente não consegue nenhuma mudança se a gente não reconhecer que a gente precisa dela. E isso é muito importante, né? Como psicóloga, a gente sabe que não existe nenhuma mudança, que nenhuma outra pessoa consegue melhorar e modificar aquilo que ela necessita modificar, se ela não perceber a necessidade dessa mudança. Então, esse é o ponto principal. É o reconhecimento, seja da necessidade de renovação, seja da necessidade de mudança. Então, ela começa por aí, né? Então, Haroldo vem completar. São os que sempre se reconhecem necessitados dos valores espirituais. Então, nossa, olha, errei aqui,
É como a gente costuma dizer, pequei ali, tropecei aqui, construí um tijolinho ali, mas derrubei 4 ali. Então, quando a gente percebe essa nossa necessidade de renovação desses valores, de busca desses valores, a gente se enquadra nesse feixe de bem-aventurados os humildes, né? Os pobres de espírito. É essa ideia dessa pobreza, dessa falta de espiritualidade, dessa necessidade de renovação. Em Pensamento e Vida, Emmanuel vem dizer assim pra gente, ó, a humildade é, no fundo, o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Já Sérgio Felipe Oliveira vem nos esclarecer que humildade é quando a alma se deixa umidificar por Deus. Eu achei isso tão profundo, né, de uma grandiosidade tão grande. Poxa, eu sou tão pequeno que eu preciso ser absorvida pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Eu preciso ser umidificada por tudo aquilo que descende de Deus. Então, tamanha minha pequenez. Porque, na verdade, quem é a gente perto do universo? A gente não é nada. Né? Se a gente se coloca nesse crescente, nesse conhecimento, a gente de fato vai ver que a gente é um grãozinho do grãozinho do grãozinho de areia. Né? E Deus é tão grande que Ele nos possibilita esse conhecimento de que nós não somos nada. Então, é muito importante a gente conseguir colocar esse pensamento no sentido de que eu preciso dos outros, eu não vivo sozinha, tá aí essa quarentena mostrando pra gente, esse isolamento social mostrando pra gente que é muito difícil ficar sozinha. Né? Muito pesada a nossa vida sozinha ou com o nosso núcleo, que a gente precisa do compartilhamento, a gente precisa do compartilhar. Então, a gente precisa do outro. Né? E aí a gente vem entender que a humildade, ela é baseada em 3 pilares muito importantes. Primeiro é o desapego aos bens materiais. E vamos entender aqui uma coisa importante. Eu não estou dizendo que a gente não precisa do mínimo para sobreviver. A gente não precisa do super. Então, eu sozinha não preciso de 3 carros. Eu sozinha não preciso morar numa casa de 10 quartos. Eu sozinha, então, o desapego dos bens materiais, ele vem falar do acúmulo, que o acúmulo não é interessante, porque esses dias eu li uma passagem do Evangelho que falava justamente isso, que o que sobra na casa do rico, falta na casa do pobre. E aí, Jesus está ensinando para gente que essa desigualdade, ela vem por conta desse nosso egoísmo, né? Desse acúmulo, esse acúmulo que a gente tem das coisas, que a gente tem necessidade das coisas, e que a gente só acha que tem, eu preciso disso para ser feliz, e quando a gente conquista aquilo, a gente vê que a gente, poxa, não fiquei tão feliz quanto eu imaginei, ou preciso de outra coisa, e a gente vai acumulando muitas coisas. Então, esse desapego dos bens materiais, ele está relacionado ao que a gente precisa para viver, tá ok, a gente ter uma vida confortável, a gente ter uma vida tranquila, tá ok. O que a gente não pode é se perder nesse acúmulo. Então, a gente precisa ser consciente de que o que sobra na nossa casa está faltando na casa de outro. Né? Desde bens materiais até alimento, etc.
Então, a questão do desapego é o primeiro pilar. O segundo pilar, o segundo pilar é a necessidade do trabalho do aprendizado, né? E aí eu não estou falando só do trabalho de quem trabalha fora, né? Ele é todo o trabalho. Então vamos pensar assim: quem trabalha fora precisa aprender e precisa estar disposto a aprender o seu trabalho, né? Se é um pai de família, ele precisa entender a necessidade da sua família. Ele precisa compreender o que ele pode fazer para isso, né? Uma mãe, não importa, né? Que eu coloquei o pai de família só no sentido figurado, mas todos nós temos que aprender sempre, não tem jeito, a gente não escapa disso. É a aprendizagem e a aquisição desses conhecimentos que vai levar a gente à evolução dos bons conhecimentos. E o outro pilar é o servir. A gente tem que estar disposto a servir. A gente tem que estar disposto a estender a mão, a oferecer uma palavra, né? A gente já falou isso em outras falas, em outras reflexões, que às vezes acha que a gente servir é só a gente despojar de dinheiro, se despojar de bens materiais, não. O servir é eu me colocar à disposição do trabalho para Jesus. Eu acho que isso é o mais importante, a gente entender, né, que a gente não trabalha para nossa casa. É óbvio que a gente faz parte de uma casa, seja um templo religioso, de qual denominação for, né? A gente vai estar servindo de fato quando a gente entender que este trabalho não é para fulano, não é para ciclano, não é para ninguém. Esse trabalho é para Jesus. E aí, quando o meu coração eu entendo isso, eu de fato estou aprendendo a servir, né? E isso eu estou colocando fora, mas eu vou aprender a servir também na minha casa, né? Eu vou entender a necessidade que aquele outro, né, que convive comigo tem, e eu vou tentar suprir, eu vou tentar oferecer o que de melhor eu tenho para suprir a necessidade que aquela pessoa apresenta nesse momento. A Má falou, eu tenho a Claire, né, que acabou de fazer 2 anos, então, né, é uma aprendizagem, eu preciso, às vezes é cansativo, exaustivo, mas estou servindo até o momento em que ela puder caminhar com os próprios passos, né? Então, a gente vai servir com as palavras, com os ensinamentos, com o que de material a gente possa oferecer, o alimento, mais para frente a escola, saúde, enfim, né? A gente se coloca no papel de servidor. Então, a humildade, ela vem oferecer para a gente esses 3 pilares: o desapego dos bens materiais, a necessidade do trabalho e do aprendizado e a subserviência, o servir. Sem esses 3, em equilíbrio, não acontece a humildade. O nosso erro no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar essa orientação de que o nosso erro consiste no nosso orgulho e prepotência, né? Bem forte isso. O nosso erro consiste no nosso orgulho e prepotência, em nos acharmos superiores ou no controle de tudo. E quando nos concentramos sobre nós mesmos, os nossos olhares não podem elevar até Deus. Quanto mais orgulhoso eu for, quanto mais prepotente, porque eu sou o melhor, porque não existe ninguém com esse meu conhecimento, né? Não, eu sou como diria a Mara, eu sou um must, né? Se eu volto, né? Se eu viro um caramujinho e olho só para mim e inflo o meu ego, quanto mais eu faço esse movimento de que
eu sou melhor, de que eu sou superior, mais eu me afasto de Deus e mais eu tenho dificuldade de olhar para Deus, porque eu estou olhando para dentro de mim, para isso. Então, quanto mais eu olho para mim, mais dificuldade eu vou ter de olhar para Deus. E aí, Joana de Ângeles, lindamente, vem dizer assim para gente: ao materialismo devem-se muitos males, entre os quais aqueles que defluem dos estímulos e aplicações pedagógicas em favor do ego e das suas mazelas. Ou seja, ela vem aí dizer para gente, ó, né, não inflem o ego de vocês, né? Não se sintam melhor do que ninguém, porque isso leva ao materialismo, e a gente entendeu que se para eu ser humilde eu preciso me dispor desses bens materiais, desse materialismo, quanto mais ego inflado eu tiver, quanto mais a falsa pretensão de ser o melhor, quanto mais o meu orgulho estiver exacerbado, a minha prepotência estiver elevada, mais afastado eu vou estar de tudo o que eu preciso para ser humilde. E aí ela fala, né, que disso vem os males, né? Porque eu vou ser egoísta, eu vou acumular, eu não vou dividir, eu não me interessa saber se o outro não tem, se o outro está passando fome. Então, é um obstáculo muito grande para eu poder subir esse primeiro degrauzinho. Olha, gente, só está falando do primeiro degrau. A escada é longa, né? E ninguém está dizendo que a gente tem que subir toda a escada agora, né? A gente vai subindo essa escada aos poucos, por isso que a gente está aprendendo o primeiro degrau. A gente não vai chegar no último degrau se a gente não conseguir subir no primeiro, né? E Emmanuel vem dizer assim pra gente, ó, vocês estão se achando muita coisa? Diz aí para mim, né? O que possuímos que não devemos a Deus? O que você tem que você não vai ter que devolver para Deus quando você partir? Quando você fizer a sua passagem para o mundo espiritual, o que você vai levar com você e o que é de Deus? Tudo de Deus. Nem o nosso corpo é nosso. Até a nossa veste carnal, a gente deixa. A única coisa que a gente vai levar é o que tiver no nosso espírito, né? O que de fato a gente aprendeu, o que de fato a gente conquistou, o que de verdadeiro a gente conseguiu introjetar dentro do nosso espírito, introjetar dentro, né? Introjetar no nosso espírito em termos de aquisição, de melhoramento, quem somos nós? Eu só levo o que tiver no meu espírito. Né? Tudo o mais fica, porque não é meu. Tudo me foi dado por empréstimo. A misericórdia de Deus é tão infinita que tudo que a gente tem, ela oferece para a gente por empréstimo, e a única coisa que ela cobra da gente é ame. Cuide bem do seu corpo, ame o outro, ame a si. E isso é muito sério. Aí Jesus tem uma passagem muito linda quando ele fala da humildade, que ele diz assim, ó, deixai ver a mim os pequeninos, né? E essa passagem, eu tô até aqui com a minha colinha, ela vem dizer assim pra gente, ó, ele vem questionar, né? Deixai a mim, ver a mim os pequeninos, porque os discípulos questionam, né? Quem é que vai para o reino dos céus?
É de quem é o reino dos céus? E aí Jesus fala que em verdade, eu vou ler a passagem toda, tá? Tá em Mateus 18:1, né? Por ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e lhe respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e não tomardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus capítulo 18, versículo 1 a 5. Ele está dizendo, não estou falando do tamanho da criança, tá? Então, não é a gente ser infantil, a gente ser criança, a gente. Não. Ele está falando da pureza, tá falando da inocência. Jesus fala da. Esses dias eu vi uma foto no Facebook que me chamou muita atenção. Eu não sei, era um determinado estabelecimento, e aí estava todo mundo, né, junto para ser atendido, e estava um menininho, criancinha de tudo, uns 4, 5 anos, em pezinho, esperando a vez dele de ser atendido na marcação que ele precisava estar. Não entendo o distanciamento que precisa para hoje. Então, assim, me chamou a atenção de duas coisas: a inocência e a sabedoria. Né? Então, é disso que Jesus está falando quando ele fala: deixai vir a mim os pequeninos. Deixa vir a mim os que são puros de consciência, os que estão querendo aprender, porque é isso que criança faz, criança quer aprender. E a Clara agora toda hora vai entender na tomada, ela está querendo aprender. É óbvio que eu não vou deixar, né? Meu papel é o de educar e o de ensinar. A isso ela me foi confiada, mas ela está querendo aprender. Ela tá buscando uma forma de entender as coisas. Então, essa pureza, essa inocência, e ao mesmo tempo, essa criança é tão astuta, né? Ainda mais essa geração que a gente tem visto, né? De conhecimento, é uma geração que tá aí mostrando para a gente: ó, vocês estão fazendo tudo errado, né? Então, ele vem falar justamente disso, né? Deixai vir a mim os pequeninos, né? E aí, por conta disso, a mãe de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, se aproximou de Jesus e ajoelhou e fez o seguinte pedido para ele. Jesus fala: que queres? Né? E aí ela vai dizer assim: concede a estes meus 2 filhos que se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Isso está em Mateus, no capítulo 20. E aí Jesus vai dizer assim, ó: não sabes o que me pedes. E Jesus já sabia de tudo que ia acontecer, né? Então vem uma mulher e diz assim: ó, coloca esse meu filho à sua direita e esse meu filho à sua esquerda aí nesse seu reino. E Jesus, inocente, né? Não sabe, não tá sabendo o que você tá me pedindo. Aí ele continua dizendo assim, ó: não sabes o que me pedes, pois vós ambos podem beber do cálice que eu vou beber? Aí eles respondem que sim. Aí Jesus fala assim: bom, é certo que vocês vão beber do cálice que eu vou beber. Então, todo mundo vai passar pelo sofrimento, o maior ou menor, enfim, então, todo mundo vai passar vai beber o cálice que eu beberei.
né? Mas o que você está me pedindo não sou eu que posso conceder, né? É o meu Pai que está nos céus que sabe o que Ele tem preparado. Então, assim, o que está dentro de vocês e o que vocês estão dispostos a aprenderem, aí sim, é Deus quem sabe se vocês vão estar no meu reino, né? Então, vem uma passagem muito curiosa no sentido de que a proteção dos pais, né? A gente está falando da inocência, mas de repente os pais estão se equivocando um pouco. Não, mas meus filhos podem, eles são privilegiados. Não, não são. Nenhum. Privilegiado é aquele que busca a Deus no íntimo do seu coração. Né? A Claire, tão pequenininha, participa do nosso evangelho, do jeitinho dela, às vezes faz manha, às vezes ela quer sentar e segurar o evangelho e ela vai passando com o dedinho, tá aprendendo. Eu não posso simplesmente achar que estou fazendo a minha parte e dizer assim, ó Deus, eu fui um bom espírita, né? Eu acho que eu fui um bom espírita, então eu quero que a minha filha tenha direito. Não, ela não tem, porque ela não fez a parte dela. Eu não estou, né, a mãe dessas crianças não está fazendo por eles o que eles precisam fazer. O papel não é de querer aí um privilégio, mas o de possibilitar o aprendizado. É isso que a humildade vem ensinar. E aí Jesus, ele continua aí nessa fala só para a gente entender um pouco, que ele vem falar assim, ó, a gente precisa entender, né, porque o Jesus, os espíritos, não, os discípulos questionam, poxa, mas que audácia, né, e aí Jesus tem uma fala assim, ó, sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que grandes os tratam com império, assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, que seja o vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, que seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida pela redenção de muitos. Ele, o Filho de Deus. Nós também somos, mas Jesus veio com esse papel, né? O Filho do Homem. Ele não veio para ser servido. Ele veio servir, ele veio ser o caminho. E ele, de uma certa forma, cobrava isso dos apóstolos, né? A gente está aqui para servir, a gente está aqui para propagar a palavra de Deus. Então, a gente não tem que ter privilégios, a gente não tem. Eu estou aqui para servir. Se eu que sou o filho do homem, estou aqui para servir, é esse o caminho que eu estou dizendo para vocês que vocês devem seguir. Eu acho essa passagem muito bonita. E aí ele continua nessa passagem através de Lucas. Quando fordes convidados para uma boda, não tomais o primeiro lugar, para que não se suceda que, havendo convidados, entre os convidados, uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado, venha dizer-vos, dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fores convidados, ide e colocai-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, ele vos diga, meu amigo, venha mais para cima. Isso, então, será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas 14, 1, capítulo 14, versículos 1 a 7 e 11. Então, assim, ó, quando que a gente vai aprender?
que a gente não é nada. Entendam, eu não estou dizendo que a gente não precisa ter amor próprio, tá? A gente precisa ter amor próprio, porque eu não ofereço o que eu não tenho. Então, eu não posso amar e considerar o outro se eu não tenho amor e consideração por mim mesma, tá? Mas eu tenho que parar com a minha pretensão de achar que eu sou melhor do que todo mundo, porque eu não sou. Então, é muito bonito quando Jesus fala: se coloque no último lugar, porque se você for mesmo essa pessoa que você está achando que você é, não, vem para cá, vem aqui para mais perto de mim, senta aqui mais perto de mim, vem aqui mais para cima. Né? Então, ele vem dizer que todo aquele que se eleva será rebaixado. E Jesus diz isso muitas vezes, em muitas passagens, com outras palavras, por todo o Evangelho. Né? Que, de uma outra forma, a gente já tem os nossos méritos, vamos dizer assim, se a gente se eleva, a gente já tem os nossos méritos aqui na Terra, a gente não vai ter mérito no céu. Já recebeu o que a gente achou que deveria receber. Então, a humildade é o que de fato vai nos levar à redenção, o que vai nos elevar, né, um passinho, um degrau acima daquilo que eu estou pretendendo. Né? Aí, Helena, mas é um caminho longo. Todos nós estamos trilhando esses caminhos. Não é simples. Por isso que está todo mundo junto, senão a gente já estaria em outro planeta, numa outra galáxia, num outro mundo, né, num mundo mais elevado. Esse é o nosso padrão, esse é a nossa sintonia, é onde a nossa evolução nos permitiu chegar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque a gente já conquistou muita coisa. Né? A ideia não é a gente olhar para isso e falar assim, nossa, eu tô lascado, né? Não! A ideia é a gente entender que a gente já chegou muito longe e que a gente pode continuar com as ferramentas corretas, mas a gente pode continuar cada vez mais longe. Depende de para onde a gente vai e de como a gente vai. Jesus está nos dando as ferramentas, é isso que a gente precisa fazer. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Ele toma uma criança com o tipo da simplicidade do coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, sem nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Então, seja como uma criança, entenda o que é essa simplicidade desse coração, né? Eu já contei na palestra passada, da criança que aceita o pão de uma criança da rua, né? E mais ainda, daquela criança da rua que você fala, meu Deus, essa menina aí, que mora nessa casa, não tem o que comer, coitada dela. E divide o pouco que ela tem. Então, é dessa simplicidade que Jesus está dizendo. Né? Já diz que meus pais me ensinaram que se eu tenho um e você não tem nenhum, nós dois teremos meio cada um. É disso que Jesus está falando. É dessa simplicidade. A criança não pensa duas vezes para dividir. É óbvio que a gente ensina isso a ela. É nosso dever ensinar isso para elas. Mas isso já é mais natural delas. Né? E a gente só vai reforçando a importância dessa divisão. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho.
Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que se tomou como o da humildade. Então, essa fala do Evangelho só vem aí, né, coroar o nosso pensamento, né, a nossa reflexão, de que é essa pureza que a gente está buscando. Por isso a infância, tá? E aí, eu vou contar uma historinha para vocês, para a gente entender um pouquinho disso, tá? E aí, Augusto Cury vai contar assim pra gente. Augusto Cury, para quem não conhece, é um grande educador, pensador, tem vários livros escritos, psicólogo, enfim, ele é uma pessoa fantástica. Ele vem contar assim pra gente, ó. Um menino de 10 anos estava parado em frente a uma loja de sapatos na rua, descalço e apontando através da vitrine e tremendo de frio. Então, o menino estava lá, né, apontando e sozinho nesse pensamento. Uma senhora se acercou do menino e lhe perguntou: meu pequeno amigo, o que está olhando com tanto interesse nessa vitrine? Estava pedindo a Deus, o menino vai responder para ela, estava pedindo a Deus que me desse um par de sapatos. Foi a resposta do menino. A mulher pegou o menino pela mão e entrou com ele na loja. Pediu ao atendente meia dúzia de pares de meia para o menino. Pediu um recipiente com água e toalha e foram para os fundos da loja, onde ela lavou os pés do menino, calçou com as meias e lhe comprou um par de sapatos. Juntou o resto dos pares de meia e os deu ao menino. Então, ela comprou para o menino o sapato que ele estava tanto querendo naquele dia de frio e comprou 6 pares de meia. Calçou, né? Lavou os pés do menino, né? E juntou o resto dos pares de meia e deu ao menino. Acariciou a cabeça do menino e lhe disse: não há dúvida, pequeno amigo, que agora está mais confortável. Ela disse para ele: agora seu pé está quentinho. Quando ela dava meia volta para ir embora, o menino agarrou-lhe pela mão e olhou-a com lágrimas nos olhos e lhe perguntou: você é a esposa de Deus? E aí a gente fala o quê? Além de se emocionar, a gente fala o quê? A gente não teria outra resposta de uma criança. Poxa, se ele estava ali tremendo de frio e na cabecinha dele a única pessoa que podia ajudá-lo era Deus. Ele falou: poxa, Deus, né? Você é meu pai, como por favor, um par de sapato, eu tô com muito frio nos meus pés. E aí, o coração dessa senhora é tocado e ela compra aquilo que o menino tanto estava querendo, tanto estava desejando. Na cabecinha dele, a única pessoa que poderia vir sendo mulher é a esposa de Deus. Então, assim, como não deixar vir as minhas criancinhas? É dessa inocência, é dessa pureza, é desse, é desse coração ainda não corrompido que Jesus fala, né? E eu acho que o mais sério dessa fala é que a gente corrompe os corações dessas crianças, né? A gente, assim como a gente também foi corrompido. É nosso dever preservar essa inocência, essa pureza, esse cuidado, esse infantil. Não é para a gente infantilizar as crianças, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é para a gente manter nessas crianças essa pureza. Né? Para que a gente, adulto, possa ter essa chama, né, de pureza dentro da gente, para que a gente não veja tanta maldade como a gente vê em tudo.
Assim, temos como crianças significa que além de humildes, simples e puros de coração, deixando que a inocência e essa pureza nos eleve. Em caminho, verdade e vida, nos esclarecer o seguinte: humildade é independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito. Cultivá-la é avançar para frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. Então, a gente tem a possibilidade de se manter inocente, de se manter puro. No sentido, também não estou dizendo que a gente tem que ser bobo, que a gente tem que ser, né, se deixar levar pelas pessoas. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente não precisa ver maldade em tudo. Desculpa. Que a gente não precisa ver maldade em tudo. Que a gente não precisa olhar as coisas com julgamento. A gente não precisa, né? A gente pode ter um olhar mais inocente, um olhar mais puro frente às situações que a gente observa, mesmo hoje. Né? É importante a gente se desprender, a gente conseguir se projetar para esses caminhos do mundo. As ferramentas a gente tem, né? A gente só precisa se lançar. E aí Jesus vem falar desses mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, porque Jesus ele vem dizer assim, ó, graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas dos doutos e dos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. Então, isso está em Mateus, capítulo 11. E aí ele vem dizer assim, ó, que bom que você deu a possibilidade de eu poder dividir esses conhecimentos com esses pequeninos, com esses simples. Jesus escolheu a dos seus discípulos, que eram homens como nós, no sentido de homens da lida, homens da terra, homens trabalhadores, homens, vamos colocar aí entre aspas, impuros, cheios de defeitos como nós, e ele deu essa possibilidade desses conhecimentos a eles. Assim como ele está dando a gente. Assim como nós temos a possibilidade de compreender e de conhecer todas essas coisas. E que bom que a gente pode. A quem muito será dado, muito será cobrado, ok. Mas se a gente tem o conhecimento, não tem por que a gente não fazer. Ou não tem por que a gente fazer errado sabendo o que é o certo. Né? É um trabalho constante, é o degrauzinho aí que eu estou querendo subir. E Jesus revelou as suas palavras em verdade aos pequenos, pois são os humildes e os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores de toda a gente. Está no Evangelho. Né? Foi por isso que ele colocou para os humildes, porque já tinham os doutores da lei, já tinha todo mundo que já sabia. Não. É por isso que ele plantou as sementinhas nesses corações mais humildes, assim como ele está plantando no nosso. As escondeu dos doutos e dos prudentes, pois são orgulhosos, envaidecidos, e seu saber mundano, né, são envaidecidos do saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio, douto era sinônimo de sábio. Eu tô certo, imagina, quem é você que vem me falar que você é filho de Deus? Né? Eu é que sei das coisas. Para que eu vou dizer, né? Não adianta a gente explicar para quem não está disposto a entender.
Então, eu vou explicar para quem está disposto a entender, para quem está disposto a aprender. O poder de Deus se manifesta nas mais pequenas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não as veem. A esses não quer Deus abrir a força os olhos. Né? É isso que o Evangelho está falando. Não quer, tá tudo bem, vai chegar o momento dele. Né? A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias e Deus, e não o acaso de não lhes, que lhes fere o orgulho. Não é o acaso, é Deus, é a própria consciência. Né? O egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade humana. O egoísmo faz o que quer e o orgulho faz como quer. É Emmanuel que está dizendo. A gente pode, né, dar um pouquinho de credibilidade para Emmanuel, né? Aí, Joana de... Já tá acabando, tá, gente? Aí, Joana de Ângeles vem dizer assim, que neles, né, no orgulho e no egoísmo, se centraliza a hediondez que conduz o indivíduo aos desvamos da arrogância de falsa superioridade, de privilégios que exige por desfrutar, de caprichos mórbidos que deseja impor. Então, aí, nesse tipo de comportamento, a gente só vai ver o orgulho, a gente só vai ver o egoísmo, a prepotência. E, na verdade, tudo que é fácil de Deus, é tudo que vai dificultar a nossa ascensão do primeiro para o segundo degrau. Né? Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio das manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? E aí vem um questionamento no Evangelho. Poxa, Deus pode tudo, por que ele não toca o coração dessas pessoas? Né? E fala assim, né, não é bem assim, não. E aí, o próprio Evangelho vem orientar a gente de que é fora de toda dúvida que poderia. Claro, é óbvio que ele poderia. Mas então, que mérito teriam eles? E ademais, de que serviria? Se não não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer, ainda que eu visse eu não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses que se negam assim a reconhecer a verdade é que se ainda não trazem maduro espírito para compreendê-lo, nem um coração para senti-lo. Foi o que eu acabei de dizer. Não adianta a gente explicar para quem não está disposto a entender. É a mesma coisa. Se eu não quero ver, não acredito. Está diante dos meus olhos, eu não acredito. O quê? Vai ter que chegar pelas próprias vias. É necessário, antes que se destrua a causa do mal. Então, para que ele possa entender, ele precisa primeiro ser derrubado o orgulho e o egoísmo do seu coração. Daí que vem, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandonado aquele de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os seus olhos vão abrir. Quer, porém, que isso se dê de moto próprio, de vontade própria, quando vencidos pelos os tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se nos braços e pedir-lhes perdão. Quais filhos pródigos? A gente já falou, né? Então, é o nosso tempo, Deus permite esse nosso tempo, a gente tem a possibilidade, né, de aprender. O que a gente não pode, assim, mais ou menos vai depender da gente, se a gente ficar patinando, né, a gente não vai para o segundo degrau da bem-aventurança enquanto a gente não tiver adquirido toda a experiência do primeiro. Assim como a gente não vai para uma série superior se a gente não adquirir o conhecimento que a gente precisa para aquela série que a gente está. É a mesma coisa. E aí vem Chico, lindamente, para encerrar, e diz assim para gente: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade,
na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que tem o direito de reclamar, de julgar, de reprovar, e de tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas a pessoa, né? E é esse o caminho, né? É esse o obstáculo que a gente precisa aprender a compreender, verdadeiramente sentir, aceitar e abençoar quem quer que seja, né? Essas foram algumas referências, vou deixar aqui, Chico, para terminar e agradecer, né? Passou um pouquinho do horário, me desculpa, mas é um estudo muito bonito. Se vocês tiverem a possibilidade e a vontade de se aprofundar nele, essa foi só a vontade de quero saber mais, né? É um estudo longo de todos nós deveríamos fazer.